Falar hoje sobre depressão, o que as causas, sintomas e tem cura? A depressão é um dos transtornos psicológicos mais comuns da atualidade. É caracterizado por alterações de humor, geralmente levando a um estado de tristeza profunda. O que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica que causa oscilações de humor caracterizada por perda de interesse, ausência de ânimo e tristeza profunda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. No Brasil, a estima é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Tristeza e depressão, entenda a diferença. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. Tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano, em que a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo e geralmente não dura mais do que 15 a 20 dias. Por sua vez, a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar a passar por 3 estágios: leve, moderada e grave. A depressão em nível leve geralmente pode ser controlada sem medicamentos, sendo tratada com terapia e exercícios físicos, por exemplo. Já os níveis moderados e graves têm auxílio de medicamento para amenizar os sintomas da depressão, além da terapia e outras opções para melhorar a qualidade de vida do paciente, prescrita por psicólogos e psiquiatras. A diferença entre ansiedade e depressão. Ansiedade é marcada por inquietação, sensação de pressa, urgência. De acordo com a psicóloga Luciana Kotaká, ela pode ser um distúrbio quando ocorre em momentos que não se justificam, ou quando é tão intensa ou duradoura e que acaba interferindo com as atividades normais da pessoa. Já a depressão, por outro lado, é uma doença do organismo como um todo, comprometendo o físico, o humor e o pensamento. Explica especialista. Nessa condição, formas de viver e sentir a realidade são alteradas, modificando as emoções, a disposição e a alimentação, sono e até mesmo como se sente em relação a si mesmo. Esses quadros não são tão opostos e muitas vezes se unem com causas. A depressão é uma doença que envolve uma ampla família de doenças. Por isso é denominada como síndrome, então classificada como doença psiquiátrica crônica. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. O que provoca a depressão? Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequências e não causam a depressão, considerada por muitos como o mal do século. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposições que provavelmente é genética. A prevalência e o número de casos numa população da depressão é estimada em 19%, que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. Tipos. Existem tipos de depressão, de distúrbio de depressão. Os mais comuns são episódio depressivo, como identificar. Um episódio depressivo costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento. Os principais sintomas são tristeza, falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração no sono, alteração no apetite, pensamento lento, funções motoras mais lentas. Esses quadros tendem a ser uma duração mais curta, até de 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. Depressão profunda, transtorno depressivo maior. Se uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou manter os sintomas de depressão por mais de 6 meses, com a intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda ou transtorno depressivo maior. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grande relação com a herança genética. Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser causada por uma causa física ou emocional. E depressão bipolar. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Os sintomas apresentados na fase de tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. A distimia é uma doença crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Como distimia,
Os sintomas de depressão podem durar ao longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. O paciente com distimia costuma perder o interesse nas atividades diárias normais, sentir-se sem esperança, ter produtividade baixa, ter baixa autoestima, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítico, reclama constantemente, ser incapaz de se divertir. Depressão atípica. No geral, os quadros de depressão atípica costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza, pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Ainda o predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e humor apático. Depressão sazonal. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno, que ocorre devido à baixa exposição à luz solar. Existem outros tipos de depressões sazonais, ligadas à época do ano, por exemplo, durante as festas de final do ano, em que os níveis de estresse acabam aumentando devido ao pensamento de promessas não cumpridas durante o ano e ansiedade por um novo período a vir. Fique atento com períodos de tristeza e desânimo que acontecem em épocas específicas, sempre que está frio ou sempre próximo de uma data, por exemplo. E por último, a depressão pós-parto, que ocorre logo após o nascimento do bebê, em que os sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas, né? Muitas novas depois do choro após o parto, em que se desvaneiam rapidamente. Essas mudanças de humor acontecem principalmente devido a alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, existem mães que experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. Depressão psicótica alia os sintomas da tristeza e outros menos típicos, como delírios e alucinações. Esse é considerado um tipo de depressão grave e costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-lo, não só quem tem histórico de psicopatia na família. E depressão na adolescência é caracterizada pelo menos sintomas da depressão profunda. A única importante diferença é que normalmente no lugar da tristeza é comum apresentar a irritabilidade. No Brasil, cerca de 20% dos adolescentes entre 14 e 15 anos apresentam depressão leve e moderada. Quase 9% depressão grave. Já entre os jovens de 16 e 17 anos, o número de depressão aumenta 17,1% e 13,5% de depressão leve e moderada. A depressão grave costuma ser mais comum em adolescentes com ansiedade, abuso de drogas, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitos pais acham que certas atitudes podem ser rebeldia e não sintomas de depressão na adolescência, como resistência em fazer tarefas, dificuldade em estudar e permanência excessiva no quarto. E último também a depressão infantil, que é bastante semelhante à depressão na adolescência, sendo como sintoma mais comum a irritabilidade, perda de interesse, mau humor, tristeza e isolamento. Além dos fatores mais comuns, adultos podem levar à depressão. Crianças também apresentam algumas outras causas que potencializam a doença. Sofrer maltrato doméstico, ser vítima de bullying, pertencer a minorias sexuais, ser rejeitado por algum familiar ou amigo. E a depressão na menopausa, sempre associada a tristeza, choro possível e desinteresse. Isso porque nessa fase da vida a mulher, o transtorno depressivo costuma causar irritabilidade, cansaço, desamparo e até mesmo por meio de outras doenças como vaginite, gripe, herpes, gastrite e cefaleia. Muitas mulheres entre 30 e 50 anos, portanto, têm mais risco de apresentarem depressão devido ao período de grandes alterações devido à chegada da menopausa. Essas podem ocasionar abalos emocionais, físicos, resultando na doença. Depressão gestacional, realizada a mais de 60% das mulheres que apresentam queixas de depressão durante a gravidez. Mulheres em idade fértil, considerada hoje entre 10 e 49 anos de idade, têm 2 vezes mais chances de ter episódios de depressão do que homens. Ainda cerca de 25% das mães que tiveram depressão pós-parto apresentam sintomas de depressão gestacional. Os sintomas a gente já falou, né? Mais os 2 sintomas que pode apresentar, né? Emocionais, como apatia, falta de motivação, medos antes que não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, sensação